programa que você vai assistir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores e produtores. Uniformação, a construção diária de seu conhecimento. Olá, a Uniformação está começando. Na edição de hoje, vocês vão acompanhar mais uma vez a realização do júri simulado no Fórum Magalhães Pinto. A prática visa possibilitar estreitar o limite entre a teoria e a prática e descobrir novas vocações entre nossos alunos. A Uniformação vem até o salão do Fórum Magalhães Pinto em Formiga para acompanhar os estudantes do curso de Direito que participarão de um júri simulado, a terceira edição, que será presidida pelo juiz de Direito e professor do Unifor, professor Altair Rezende Alvarenga. Então o júri começa assim, o juiz diz assim: proceda, senhora escrivã, a chamada dos jurados sorteados. A Natália, que está nos ajudando, vai fazer a chamada, cada um vai responder presente, até para que defesa e acusação possam identificar, e assim acontece realmente no júri, e depois, havendo número legal, declara instalado. Jaciara Raquel Ferreira. Jaciara, presente. Jaciara. Renata Fernandes. Presente. Keila Aparecida Aguiar Silva. Presente. Nirlei Espírito Santo. Ide Dias da Silva. Mariana Montarroz Porto. Primeira perdeu 10 pontos. Letícia Aparecida do Couto. Paula Augusta. Mariane de Paula Manuel. Daniele Oliveira Silva. Flávia Roberto. Luciana Maria de Souza. Yolanda Silva. Flávia Regina Campos Veloso. Márcia Cristina Silva. Felipe da Silva Carvalho. Eu sabia que você ajudava. Tiago Silva. Priscila Rodrigues Alves. Thaís Araújo de Carvalho. Rômulo Couto Pires. O Romulo estava aqui, ó. Thalita Queiroz Rigueiro. Moreno Tavares da Silva. Tiago de Faria Silva. Presente. Carla Cristina Pereira Rocha. Presente. Primeiro ausente, Mariana. Segundo ausente, Márcia. Felipe. E Thaís. Havendo número legal, declara instalada a sessão do Tribunal do Júri. Determino ao senhor oficial de justiça que faça o anúncio do julgamento. Esse é o momento em que o oficial de justiça anuncia quem é o réu, quem é a vítima, quais são os advogados de acusação de defesa e o promotor de justiça, para que os jurados fixem os nomes, porque daqui a pouco vou fazer uma advertência sobre quem está impedido de servir no Tribunal do Júri. Então nós temos hoje as acadêmicas Paula Camila Alves Ribeiro, do 8º período, e Samara Andes de Alvarenga, do 7º período, atuando como oficial de justiça no Tribunal do Júri. Será submetido a julgamento o réu Leôncio Alves de Arantes pelo crime de homicídio qualificado de Reginaldo Geraldo de Castro, em curso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. Acusação com os alunos do 7º período: promotor Luiz Eduardo de Gouveia, assistente de acusação Laís Fernandes, Isabel Cristina Teodoro. Defesa 8º período: Túlio Cury da Costa, Priscila Silva Gomes, Luiz Paulo de Oliveira. Oficiais de justiça, como mencionado, Paula Alves Ribeiro e Samara André de Alvarenga. Nesse momento, se nós tivéssemos um julgamento comum, eu iria mandar separar as testemunhas arroladas pela acusação, até o número de 5, pode arrolar a acusação, e as testemunhas arroladas pela defesa, também até o número de 5,
para que ficassem cada qual em local, salas diferentes, de modo que uma não pudesse comunicar com a outra. E essas testemunhas, depois de ouvidas em plenário, ouve-se quem enrolou, a defesa e os jurados, se desejam dispensar ou não. Quem acompanhou o julgamento dos Nardoni viu que a mãe da vítima não foi dispensada e não era mesquinharia da defesa. Quando há a possibilidade de haver alguma contradição entre testemunhos, as partes, ou o próprio juiz, ou os jurados também, que são os julgadores do fato, pedem que essas testemunhas aguardem, porque pode ocorrer a possibilidade de acariação depois. Num júri comum nunca se falou isso, é alguns ficar sentados pensando. Senhores jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade essa causa e a proferir a vossa decisão, de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Esse é o momento em que a reforma do Código de Processo Penal, inovando, que o jurado costuma não saber nada do processo, e aqui ele tem que ter conhecimento, determina que o juiz entregue cópia da pronúncia, que é a decisão do juiz que admite a acusação e manda o réu a julgamento popular, e das decisões posteriores à pronúncia, que confirmaram aquela decisão. Nós tiramos xerox aqui da sentença de pronúncia e tiramos xerox do acordo que confirmou a pronúncia. Os oficiais de justiça vão entregar uma cópia para cada um dos jurados. Primeiro da sentença, o sinal da minha lavra, e depois do acordo que confirmou a sentença de pronúncia. Ou seja, diz, esse réu deve ir a júri popular. A sentença de pronúncia ela não condena nem absolve, ela admite em tese a acusação. É verdade que se estiver provado uma excludente como a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, o juiz pode absolver sumariamente, ou se não houver indícios, ao menos de autoria, o juiz impronuncia. Não há previsto em lei nenhuma regra que determine a suspensão do julgamento nesse momento. Mas desde que a lei entrou em vigor, nos júris que eu fiz, eu tive que fazer júri em Campo Belo, e encontrei lá um roteiro da colega, que para minha surpresa também procede assim, eu suspendo a sessão por 5 minutos nesse momento, para dar oportunidade para os jurados lerem primeiro a pronúncia e depois ler a decisão confirmatória da pronúncia. Porque se nós continuarmos com o julgamento, seria o momento da instrução processual agora, onde as testemunhas de acusação seriam ouvidas, primeiro interrogado pelo juiz, depois diretamente pela acusação, depois na sequência diretamente pela defesa, e os jurados, o legislador, para evitar que o jurado fizesse pergunta que já antecipasse posição, antecipasse o julgamento, que poderia conduzir a uma eventual nulidade, os jurados formulam uma pergunta através do juiz-presidente. Nos júris também, que eu tenho presidido, para evitar constrangimento aos jurados, eles fazem as perguntas escritas, sem nenhuma identificação, e eu avalio se a pergunta deve ser submetida ou não, se já foi feita ou não, e faço a pergunta para que o jurado não deixe de transparecer a sua posição. Já que fosse ouvido em plenário, constando também a cláusula de imprescindibilidade. O juiz dava um disparo, dizendo que o processo estava preparado, marcava o júri e antecedia todas essas formalidades que nós acabamos de ver aqui agora. Thaís Fernandes, Isabel Cristina Teodoro, pelo prazo máximo de 40 minutos, iniciando às 19h22. Esse prazo máximo não precisa ser usado, nem aqui, nem 1h30, 2h30 no júri. Aliás, falar muito depois que mostra as provas é cansar os jurados. Mas, eis o destino que nos conhecemos e nos conhecêssemos nessa situação de hoje, em que vamos colocar que estamos aqui para o julgamento. O julgamento de um crime, isso é nós. Temos hoje um júri quase todo feminino. Um crime daqueles que nos fazem entristecer por verificar o quanto um ser humano pode ser mesquinho, quanto ele pode ser mau. E hoje a tarefa da promotoria é contar para vocês a história deste livro. Uma história cheia de torpeza, maldade, uma história de sangue e morte. Espero que eu possa ser capaz de não deixar nenhuma dúvida nos senhores. Quanto aos autos, que no dia 3 de novembro de 2004, por volta das 20 horas, na travessa de Iguaí,
sem número, vai no Novo Horizonte aqui, nessa cidade de Formiga, o réu Leôncio Alves Arantes, com o ânimo de matar, movido por uma sede de vingança, disparou 5 tiros contra a vítima, Reginaldo Geraldo de Castro, causando lesões que foram suficientes para causar a morte. Para causar a morte de um jovem de 17 anos. Ele fez isso. 5 tiros. E o motivo? Por quê? Aliás, me pergunto, algum motivo que justifique dar 5 tiros em uma pessoa? O que se extrai dos autos, senhores, é que ele foi motivado por vingança. Vingança por desavenças pretéritas e da leitura das palavras do próprio réu. Falem para vocês o que é bom. E por ter cometido esse crime bárbaro, o réu foi denunciado como impulso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do nosso Código Penal. O artigo 121 do nosso Código Penal tipifica o ilícito de homicídio, matar alguém. E o parágrafo 2º qualifica esse crime. Coloca o crime com condições que o tornam mais abjeto, que o tornam pior. E o inciso 1 trata de receber, de cometer o crime, mediante promessa de pagamento ou recompensa, ou outro motivo torpe. E o motivo dele, acusado, foi um motivo torpe de vingança. Vingança, senhores. E distraio isso das palavras do próprio réu. As folhas 36, 37 dos autos, que eu quero ler para vossas excelências, ele diz que no dia 30/10/2004, o declarante se encontrava picando lenha na zona rural da cidade de Bambuí, quando Branquinho se dirigiu até a residência do declarante e lá ateou fogo em uma lenha que se encontrava depositada no quintal. Que Branquinho cometeu tal atitude no intuito de intimidar o declarante. Que Branquinho gostaria de ressaltar, tempos atrás, chegou a agredir fisicamente o declarante com socos e pontapés. E aqui nós começamos a vislumbrar o porquê da tragédia, o porquê de vossas excelências estarem aqui hoje, o porquê de que um jovem de 17 anos, hoje, jaz debaixo de 7 palmos de terra. Vingança. Esse Branquinho, que é dito pelo declarante, não é outro senão a vítima, que tinha a alcunha de Branquinho. O réu, em razão de alguém ter colocado fogo em sua residência, não sei de onde, tirou de que teria sido a vítima Reginaldo Geraldo de Castro quem pôs esse fogo na residência. E por isso, começou a nutrir um ódio pela vítima. E esse ódio foi que fez com que no dia macabro acontecesse o crime. O resultado foram 5 tiros disparados. O resultado foi a morte de Reginaldo Geraldo de Castro. Para falar sobre, ainda esclarecendo mais o tópico de legítima defesa, gostaria de chamar aqui a minha colega de sala, de tarefa hoje, doutora Isabel. Meus cumprimentos ao excelentíssimo juiz de direito, doutor Altair Rezende Alvarenga, aos novos colegas de acusação e defesa e aos ilustres senhores jurados. Bem,
promotor, o senhor Luiz Eduardo já explicou aqui, é possível que a defesa, na sua tese, alegue legítima defesa do acusado, do réu. Então eu vou citar aqui para vocês o artigo 25 do Código Penal, que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele justa agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Legítima defesa é essa, senhores, para tutelar a vida, o seu bem maior, usando de meios necessários e proporcionais para se salvar de um perigo que esta está sofrendo, de uma agressão. Mas os autos mostram claramente que não houve legítima defesa. Houve sim, eu diria, uma execução. E uma execução premeditada. Porque com um tiro, a testemunha ocular narra nas folhas do áudio 17 e 18 que com apenas um tiro a vítima já havia caído, sem reação, sem movimento. Se era legítima defesa, bastava, não precisava mais. Havia cessado os tiros, os disparos. Mas não, ele continuou atirando como solicitou o nosso promotor de justiça. Que este réu deve ser condenado com os termos exatos da denúncia, para que seja feita a devida justiça. Passo de novo a palavra para o colega Luiz Eduardo. Em condições normais não tem isso, nós estamos fazendo um jogo simulado, né? É igual ao futebol, quando o jogador sai não volta mais no jogo não. Mas serei breve nas minhas palavras finais, apenas para dizer minha confiança em vocês, simplesmente foi confirmar, agradeço a excelente participação. Acredito que as colegas tenham conseguido deixar mais claro ainda a vossas excelências que o condenado, que o acusado, deve ser condenado nos exatos termos da denúncia, como em curso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, homicídio qualificado por motivo torpe. E assim fazendo, senhores, vossas excelências estarão cumprindo com o mundo para aqueles que foram nomeados. Mais do que isso, estarão fazendo a mais pura e legítima justiça, dando a alguém que transgrediu a lei a punição que ele merece. Eu agradeço a vossas excelências. Vou passar a palavra à defesa, representado pelos acadêmicos Túlio Cury da Costa, Priscila Silva Fontes, Luiz Paulo de Oliveira, do Rei do Café, iniciando-se às 20 horas, pelo prazo máximo de 40 minutos. Está na mão de vocês fazer justiça aqui hoje. Vem de vocês a justiça. A cara da justiça brasileira será dita por vocês, devendo ser límpida e cristalina. Gostaria de cumprimentar o público presente e agradecer pela educação que em nenhum momento fez algum desprestígio com qualquer das partes. Gostaria de cumprimentar o professor Dênio Dutra Barbosa, na pessoa de todos os acadêmicos, e ao professor André Ostalassi de Freitas, na presença de alguns advogados que aqui se encontram. Pois bem, passa a defesa. Sustenta o Ministério Público do Estado de Minas Gerais que no dia 3/11/2004, em ato de livre vontade, Leôncio Alves Arantes agiu com ânimo mecânico de matar a vítima, que aqui o Ministério Público diz ser vítima, mas que em momento algum eu vejo ser vítima, que decorrência desses fatos foi qualificado pelo motivo torpe. Acho algo que não vejo nem ao longe, pois a verdadeira vítima aqui é o acusado, Leôncio Alves Arantes. Diz ele em seu interrogatório, as folhas 36, que inclusive, senhores jurados, após os fatos no dia 16 de 12 de 2004, se entregou à autoridade responsável pelo inquérito policial, Dr. Ricardo Augusto de Versas. Diz ele em seu interrogatório que no dia
3/11/2004, por volta das 20 horas, quando o declarante estava chegando em sua residência, situada na Travessa Dito Lavinho, o declarante foi abordado por Branquinho, que nessa oportunidade Branquinho ameaçou com os seguintes dizeres: você foi embora e voltou de novo. Eu já até coloquei fogo na sua casa. Eu vou acabar com você agora. Que nesse momento o declarante trazia consigo uma arma na cintura, de calibre 38, e diante daquelas situações, desferiu alguns disparos em favor de Branquinho, que após os disparos, o declarante saiu do local e se refugiou na zona rural. Ora, senhores, é veemente a situação de legítima defesa. O acusado repeliu a injusta agressão nos termos do artigo 23, inciso 2 do Código Penal e, consequentemente, artigo 25, caput, que assim diz: artigo 23, não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 2, em legítima defesa. Artigo 25, entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. É claro, senhores jurados, que a injusta agressão está nos autos, como vocês puderam ver, e que essa agressão era iminente. Ele vinha sofrendo várias ameaças do aqui denominada vítima. E sobre os meios moderados com que deve agir o agente na situação de legítima defesa, diz a melhor doutrina. É nesse dizer que pondera Fernando Capês: é o emprego dos meios necessários dentro do limite razoável para conter a agressão. A jurisprudência tem entendido que a moderação não deve ser medida milimetricamente, mas analisadas as circunstâncias de cada caso. Nesse caso, senhores jurados, não poderia se esperar outra reação de Leôncio Alves Arantes que não a de se defender. Eu acho plausíveis as palavras desse representante do Ministério Público, com suas magníficas palavras, mas não vejo ao longe essa situação de que a arma não precisaria ser carregada novamente a cada disparo. Isso seria uma idiotice, senhores jurados. Imaginem que a cada disparo fosse necessário recarregar a arma. Isso não tem fundamento. Excelência. Não. Pois não. Gostaria apenas de advertir que em nenhum momento da minha fala eu disse que a arma deveria ser novamente recarregada. Eu disse que a arma deveria ser novamente engatilhada. Há uma diferença, porque para recarregar eu teria que abrir o tambor da arma e carregar. Engatilhada significa, após um disparo, eu tenho que deixar o gatilho voltar e ele atirar comigo. É apenas para esclarecer isso. Eu entendo que o aparte requerido pelo Ministério Público é tão somente para intervir na defesa, o que corrobora que o medo de uma absolvição que será certa nesse tribunal hoje. Vamos às testemunhas, que esse julgamento, essa pronúncia se sustentou única e exclusivamente em prova testemunhal, que não merece o apego desses jurados. Disse Everton de Oliveira Campos, em seu depoimento à Folha 29, que no bairro houve um comentário que Reginaldo havia colocado fogo na residência de Leôncio, mas que o declarante não sabe quem foi, sabe que não foi Reginaldo, mas também não sabe informar quem ateou fogo na casa de Leôncio. É claro o intuito de Everton Oliveira Campos de proteger o aqui denominado de vítima pelo Ministério Público, que não merece respaldo algum. Ele diz, posteriormente, em seu interrogatório, sem muito delongar, vou passar a palavra a meus nobres colegas. Só gostaria de, ao final, dizer uma importante frase de Francesco Carnelucci: o juízo verdadeiro, o justo, o juízo que não falha, está somente nas mãos de Deus. Discordo dele, senhores jurados, pois é que hoje, nesse tribunal, será feita justiça por vossas excelências. Eu tenho convicção que isso será feito. Passo a palavra aos colegas. O homicídio privilegiado está previsto no 121, que fala: matar alguém
seu parágrafo 1º, que está contendo privilégio, que diz: o agente que comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Ou seja, eu vou bater aqui de que Leôncio agiu com violenta emoção. Primeiramente, eu vou dar um breve conceitozinho de emoção, nos dizeres de Nelson Hungria e o psicanalista Freud. Nelson Hungria diz que emoção é um estado de ânimo ou consciência caracterizada por uma viva excitação dos sentimentos. E ainda Freud fala que as emoções são as vias para o alívio da tensão e apreciação do prazer. Elas também podem servir ao ego, ajudando-o à tomada de consciência de certas lembranças e situações. Ou seja, a emoção não é nada mais, nada menos do que um estado de espírito que a pessoa se encontra em um determinado momento, em uma determinada circunstância, que foi o que infelizmente aconteceu com agora que réu Leôncio. Luiz Paulo, estudante de Direito, foi aqui, participou da defesa, né, Luiz Paulo? Como é que saiu? A gente fica nervoso quando da palavra dada a defesa, mas isso é bom para que incentive no meio acadêmico a oratória, e é uma iniciativa do Dr. Otair, que é juiz da comarca, e o que deve ser incentivado nos períodos posteriores. Provavelmente deveremos ter júri ano que vem. Eu acho que isso só vem agregar conhecimento aos alunos e publicidade ao Unifor. Priscila também, que participou da defesa aqui. Priscila, como é que você se sente depois do término agora da sessão? Olha, sinceramente, a gente sentiu o papel cumprido, porque a gente conseguiu que ele obtivesse o privilégio da violenta emoção, coisa que não aconteceu no julgamento real. E é isso, as emoções são tantas que... Você pretende, depois de formar, se tornar aqui promotora, juiz, ou vai defender? Quem sabe? Provavelmente sim. Pretendo chegar no lugar do Dr. Otair, mas uma promotoria também seria bem-vinda. Isabel, Cristina, Luiz e Laís, né, foram acusação. Como é que você considera, Luiz, ter saído? Eu acho que demos o melhor de nós, como diria, combatemos o bom combate. Foi muito bom, foi muito engrandecedor, sem dúvida uma experiência única na nossa vida acadêmica, e o que aprendemos aqui hoje vamos levar para a vida toda, corrigindo os defeitos e levando aquilo que acertamos para adiante. Laís, a oportunidade dessa é importante para você? Muito importante, a gente ficou muito nervoso no começo, mas no final saiu tudo certo. Isso é bom para o nosso crescimento, só vale para a gente aprender, e eu acho que no final correu tudo bem. Isabel, a experiência, como é que foi? Foi uma experiência rica, né? Aprender a teoria, fazer aqui, aplicar uma prática. E a Unifor sempre inova, dando essas oportunidades únicas para nós acadêmicos desenvolver até um possível dom, né? Que seja futuro. Então... E já estão assim, já planejando aqui a carreira? Eu acho que estamos começando, estamos no degrau, foi muito enriquecedor mesmo. Então acho que a gente está desenvolvendo. Quanto à pergunta, me parece que sim. E aqui destacar, a Isabel falou muito bem, o Unifor hoje, sem dúvida nenhuma, está na vanguarda dos cursos de Direito de Minas e, quiçá, do Brasil. E quem sabe nós, com o conhecimento adquiridos lá, possamos futuramente, quem sabe, vir a atuar num júri real, fazendo a justiça que deve ser feita. Será uma promotora, Laís? Não sei, mas com certeza essa oportunidade deixa a gente trilhar mais os caminhos e ter mais certeza do que quer e do que não quer, quem sabe. Túlio Cury também participou aqui com a defesa. Túlio, e aí, como é que saiu? Como é que você se sente aí? Olha, foi uma experiência única assim, na vida da gente, né? Porque a gente fica muito satisfeito de ter conseguido alcançar o objetivo, porque apesar de falhas que sempre acontecem, a gente está aqui na verdade para aprender, né? Justamente por ser um júri simulado. E eu fiquei muito contente, porque eu tenho certeza que eu vou levar isso aí pelo resto da minha vida, em outras situações, no meu futuro, quando eu for me tornar um advogado mesmo. E é isso mesmo.